Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 19º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 15º capítulo do livro, que tem como título A Morte dos Dragões, o Dragão Vermelho e o Dourado. Exatamente, 15º capítulo. A gente vai fazer uma retificação aqui, que no episódio passado a gente falou que o episódio passado era o 15º. Na verdade, o episódio passado era o 14º, a gente pulou. E agora esse é o 15º. A Morte dos Dragões, o Dragão Vermelho e o Dourado. Beleza, galera? Mas antes da gente começar, eu quero lembrar que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso novo e-mail, contato@despertadodragão.com.br, ou pelo nosso novo site, despertadodragão.com.br, através dos comentários ou do formulário, e também pelas nossas redes, Twitter, que é @despertardragão, Instagram, Facebook, que são Despertar do Dragão. E se vocês quiserem ou tiverem mais facilidade, vocês podem ouvir a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Deezer, porque a gente é multiplataforma, é só digitar o Despertar do Dragão também. Inclusive, galera, a Karina Lima entrou em contato com a gente através do YouTube. Ela está comentando nossos episódios e está fazendo umas análises muito boas com a gente, porque, aliás, ela está relendo o livro com a gente. Ela disse que já leu há um tempo atrás, está relendo com a gente por causa do podcast. E os comentários dela estão muito legais, estão muito bacanas. Karina, muito obrigada, viu? Ela até deu uma sugestão pra gente, depois a gente fazer um episódio falando sobre as mulheres. As mulheres importantes, mais importantes. Super legal, hein? Achei legal, a gente vai pensar na ideia, vamos ver se a gente faz mesmo. Tá bom, Karina? Muito obrigada e continua comentando lá com a gente, beleza? Lembrando também, pessoal, que durante essa parte da Dança dos Dragões eu posso fazer umas observações de algumas diferenças entre o texto de Fogo e Sangue, que é o nosso livro de análise, e o livro Mulheres Perigosas, que é o livro de contos em que o George Martin publicou pela primeira vez esse episódio da dança. Aliás, se vocês quiserem ler uma versão resumida da dança para se prepararem para o seriado House of the Dragon, que é um dos objetivos desse podcast, Mulheres Perigosas é o livro indicado pelo próprio George Martin, beleza? Bom, vamos lá então, Gesiel Bueno, a sinopse, por favor. Otto Hightower, a mão do rei, é rechaçado de seu cargo depois que o rei Aegon perde a paciência com ele, e Criston Cole, o capitão da guarda real, assume o cargo. Querendo mostrar serviço, ele sai por Westeros para lidar com os apoiadores da rainha Rhaenyra, mas o Lord Staunton de Pouso das Gralhas pede por ajuda, e Rhaenys, a rainha que nunca foi, aparece para atender ao pedido sem saber que estava correndo diretamente para uma armadilha. Depois de uma luta perdida contra o rei Aegon e o príncipe Aemond montados em Vhagar e Sunfyre, ela perece, deixando o serpente marinha viúvo. Mas o rei Aegon não sai ileso. Fora de combate por tempo indeterminado, o rei fica recluso e Aemond Caolho assume a regência de Westeros. Em Pedra do Dragão, o príncipe Jaehaerys Velaryon também assume a liderança dos pretos e concede o título de Mão da Rainha a Corlys Velaryon. Começa então a época da semeadura e o número de cavaleiros do dragão aumenta. Tentando armar uma emboscada para o tio, Aemond Caolho cai ele próprio em uma armadilha e os pretos tomam Porto Real. Uma rainha se senta no trono de ferro, mas ele a rejeita. Pois é, gente, o Luke morreu, a Rhaenyra sofreu, Daemon mandou matar o Jaehaerys, Aegon mais velho e Elaena sofreram. É assim que é a guerra, é assim que é a Dança dos Dragões, e ela ainda não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer, porque com a morte das duas crianças, ou seja, com o sangue derramado, veio a sede de vingança, tanto pelo lado dos pretos como pelos verdes. E por todo o reino, os senhores vassalos de um e de outro lado começaram a se preparar para o combate efetivo. E tem um detalhe interessante também. A gente sabe que as cores dos Targaryen são vermelho e preto, e que o estandarte deles tem a figura de um dragão vermelho sobre fundo preto. Mas como os dois lados da guerra eram da mesma família e possuíam a mesma bandeira, tanto o Aegon mais velho como a Rhaenyra resolveram mudar um pouco isso aí,
para não se confundirem com os inimigos. Eu acho tão esquisito quando isso acontece, que a gente já tá tão acostumado com os estandartes das famílias, aí acontecem essas coisas. Essas frescuras. É claro que isso aí foi para não confundir exército na hora das batalhas, enfim. Mas eu acho muito estranho. Isso acontecia nas crônicas também, né? Na Fúria dos Reis, né? Dos Baratheon, quando o Henry e o Stannis estavam lá brigando. Stannis colocou o coração flamejante do Rolor lá na bandeira dos Baratheon. Mas enfim. O Aegon mais velho trocou então a cor do dragão na bandeira de vermelho para dourado, mas manteve o fundo negro. Já a Rhaenyra foi bem mais radical. Ela incluiu no estandarte Targaryen o brasão da família Arryn, da mãe dela, que era a Aemma Arryn, e o da família Velaryon, do primeiro marido dela, e também os principais aliados dos pretos. Como bagunça, né? Isso. Então ficou assim: se num campo de batalha você visse uma bandeira negra com um dragão de 3 cabeças dourado, você ia estar diante do exército dos verdes. E se você visse uma bandeira toda dividida com o brasão de 3 famílias, o dragão de 3 cabeças dos Targaryen, a águia dos Arryn e o cavalo marinho dos Velaryon, então, obviamente, você ia estar diante do exército dos pretos. Isso. E para começo de conversa, as batalhas reais começaram mesmo nas terras fluviais, onde 2 famílias inimigas mortais desde o começo dos tempos se enfrentaram em batalha, os Bracken pelos verdes e os Blackwoods pelos pretos. Ninguém ganhou realmente, as 2 famílias tiveram baixas terríveis, inclusive o próprio Lord Blackwood morreu. Mas para não dizer que ninguém saiu na vantagem, enquanto os exércitos estavam fora lutando as batalhas deles, o Daemon montou no Caraxes e tomou Barreira de Pedra, a sede da casa Bracken. Isso, exatamente. E como os Bracken eram a última família maior que apoiava os verdes, com a rendição deles, todos os outros senhores menores também se renderam. O que deu, né, que acabou rendendo ali todas as terras fluviais para Rhaenyra. Só que os verdes não estavam parados, porque lá em Porto Real, o Otto Hightower, a mão do rei, ele estava recrutando e buscando alianças. Sim, mas tinha alguém que estava perdendo a paciência. O rei Aegon, o Aegon mais velho, estava achando que o avô estava usando a tática errada e que estava deixando a Rhaenyra ganhar terreno. Quando ele soube da perda de Harrenhal, um tempo antes, ele ficou chocado e ficou muito pistola. E depois das batalhas nas terras fluviais e da queda de Barreira da Pedra, o rei começou a tomar consciência de que eles realmente estavam em perigo. Ainda mais quando eles descobriram que algumas casas da Campina, que até então era terreno dos verdes, começaram a se declarar pelos pretos. A coisa estava ficando negra. Literalmente. E lembrando que a casa mais forte da Campina era a casa Hightower, a casa do próprio Otto e da rainha Alicent. A perda de aliados ali era muito problemática, assim. Com certeza. E tudo que o Aegon fazia, segundo o Septão Eustace, nosso narrador, nosso historiador, na verdade, né, era beber e beber e beber e falar pro avô, o Lord Otto, para fazer alguma coisa. Cara, agora eu preciso desabafar. Esse Aegon II, o Aegon mais velho, ele é um banana. Desculpa, gente, mas eu não posso torcer pra um cara assim, não dá. Eu detesto guerra, mas se eu tivesse que tomar um partido, seria dos pretos mesmo, Gesiel. Só que o Otto Hightower, ele tava fazendo alguma coisa assim. Ele havia mandado as mensagens dele pro outro lado do Mar Estreito, lá pros lados de Essos, no Reino das Três Filhas, onde o Daemon havia feito muitos inimigos, né? Por causa da guerra que ele enfrentou lá nos degraus daquela época, né? Só que lá nas Três Filhas, que como a gente já viu, eram governadas por uma triarquia e não por um rei, as coisas eram decididas muito lentamente, porque eram 11 magísteres de cada cidade, Myr, Tyrosh e Lys, que tomavam todas as decisões, e cada um pensava de uma maneira diferente. E quando os emissários do Otto Hightower chegaram lá em Essos, o conselho desses magísteres não estava nem reunido. Pois é, e aí o rei Aegon II ficou bravinho e finalmente tirou a corrente de mão do rei do pescoço do avô e jogou para o Criston Cole, o capitão da guarda real dele. E a Criston Cole ficou doidinho para se provar para o rei, né? E disse que já estava na hora de os traidores pretos pagarem o preço da traição deles. E os primeiros a pagarem esse preço foi aquele monte de gente que estava nas masmorras da Fortaleza Vermelha.
que eram apoiadores da Rhaenyra, que ainda teimavam em não dobrar o joelho para o Aegon mais velho. Alguns deles ficaram com muito medo de perder a vida e juraram lealdade para o rei, mas os outros, que eram muitos, morreram defendendo a rainha Rhaenyra. Mas o Aegon mais velho também queria vingar a morte do filho dele, o Jaehaerys, e primeiro ele pensou em montar no Sunfyre e ir pessoalmente até a Pedra do Dragão e matar ou capturar a Rhaenyra e os filhos dela. Mas a nova mão, o Criston Cole, sugeriu que eles usassem outra estratégia, uma estratégia mais traiçoeira, que nem o Daemon tinha pensado. E para isso eles iam usar o Sr. Arryk Cargyll. Lembrando que o Sr. Arryk Cargyll era gêmeo idêntico do Sr. Eric Cargill, né? Ou Cargill, não sei lá como é que fala isso. Ele foi mandado para a Pedra do Dragão pelo rei e pelo Criston Cole, a nova mão, para a Pedra do Dragão. A gente não sabe qual que era a verdadeira natureza da missão dele, mas o fato é que ele tinha que chegar na rainha Rhaenyra, né? E aí a imaginação vai longe, né? Muitas possibilidades. A gente acredita que ele pode ter ido para matar ela, para matar um dos filhos, né? Para vingar, enfim. Sim. E por ser gêmeo idêntico do Sr. Eric, não ia ser difícil, né? Porque o Sr. Eric estava do lado da Rhaenyra. Então, era só se fazer passar por ele. Alguns dizem que o Sr. Arryk devia matar a rainha e outros que ele tinha ido lá matar o príncipe de Caerys e Joffrey Velaryon, ou Strong, como vocês quiserem, né? Como Gisele disse, são várias possibilidades e a gente jamais saberá. E tudo podia de fato ter dado certo. O Sr. Arryk, ele conseguiu chegar em Pedra do Dragão e entrar no castelo facilmente. Só que quando ele estava a caminho dos aposentos reais, aí aconteceu um negócio bem aleatório, assim, coisa do caos. O próprio Sr. Eric, irmão dele, apareceu. E quando o Sr. Eric viu o Sr. Arryk ali, ele entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Então, muito arrasado, ele tirou a espada da bainha e o Sr. Arryk fez a mesma coisa. Também muito triste, né? Porque eles se amavam. Eles ainda eram irmãos, né? Eles lutaram até a morte, porque mesmo depois de uma galera ter chegado ali perto por causa dos barulhos, né, que eles faziam durante a luta, ninguém pôde fazer nada, sem saber quem que era quem. E aí acabou que nenhum dos dois sobreviveu. Que drama, né? Isso aí pareceu quase uma novela mexicana. Lá em Porto Real, o Larry Spector Strong, mestre dos segredos do rei, o Aegon mais velho, mais uma vez fez uma lista de quais senhores estavam na coroação da Rhaenyra e que tomaram parte no conselho preto dela. Aí o Sr. Criston Cole convocou centenas de cavaleiros e mercenários e saiu pelo Westeros com todo esse poderio para intimidar os aliados da rainha. E muitos ficaram assustados e resolveram trocar de lado, jurando lealdade pro Aegon. Só que teve um deles, o Lord Staunton de Pouso das Gralhas, que não quis ceder para o rei. Ele se fechou atrás dos portões e mandou um pedido de socorro para Rhaenyra. Lá em Pedra do Dragão, a Rhaenyra ainda estava de luto e passada pela morte do Luke. E o comando estava na mão do Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, e da mulher dele, a princesa Rhaenys. E foi a princesa Rhaenys que apareceu em Pouso das Gralhas para ajudar, montada na dragoa dela, a Rainha Vermelha Meleys. O problema foi que o Criston Cole não era bobo, ele sabia que isso podia acontecer e estava preparado. Sim, ele tinha arqueiros, bestas e balistas, todas as armas apontando para Meleys. Ele queria matar a Rainha Vermelha, assim como os Dorneses haviam matado a Meraxes muitos anos atrás. Algumas flechas até acertaram o dragoa, mas elas só serviram para enfurecer ainda mais o animal. E a Meleys, ela fez a festa, queimou tudo, todo mundo que estava no caminho dela. Sim, estava tudo muito bem no começo, né? Mas o pior ainda estava por vir. Estava claro que aquilo era uma armadilha e a Rhaenys tinha ido morder a isca. Como eu disse, os verdes estavam preparados e o rei Aegon e o príncipe Aemond apareceram montados no Sunfyre e na Vhagar. Imagina. Talvez nessa luta tivesse sido de 1 contra 1, a Rhaenys tivesse uma chance, mas contra o Sunfyre e a Vhagar juntos, não tinha como ela ganhar. E ela sabia disso. E mesmo assim ela não fugiu, o que eu achei de uma estupidez absurda, porque na minha opinião ela devia ter fugido e vivido para lutar outra batalha, porque isso não ia ser covardia. Mas talvez ela não conseguisse fugir e isso serviria contra o propósito, né? Tipo, ela seria tratada como uma covarde, né?
Pelo lado então, inimigo só, né? Entre morrer como uma covarde e morrer como uma heroína, o que vai fazer mais bem para as tropas, né? Eu acho que ela conseguiria fugir, sim, porque da Vhagar ela conseguia fugir. Não, da Vhagar sim, mas do Sunfire talvez não. Do Sunfire talvez não, mas aí ia ser 1 por 1, né? 1 contra 1. Ah, não, mas peraí. Ela ia tentar fugir dos dois, o Sunfire ia dar uma canseira nela, a Vhagar ia chegar com tudo, com os dois pés no peito. Eu faria isso também, eu ia falar assim, vou morrer? Então vou morrer pelo menos com a espada na mão e atiçando meu dragão pra lutar. Mas enfim. Pode ser. Mas ela morreu. E antes teve outra batalha nas alturas, quando os 3 dragões se chocaram no meio de muito fogo e sangue. A Meleys, o Sunfire e a Vhagar lutaram com ferocidade. E no final eles caíram em espiral e bateram no chão com um estrondo, matando todo mundo que estava por perto. Os únicos que saíram ilesos foram a Vhagar e o príncipe Aemon. Cara, imagina essa cena. Sensacional. Vai ficar muito louco na série. Nossa, muito. É uma das cenas que eu mais quero ver. Juro. Uhum. Essas cenas das lutas dos dragões. Todas as lutas de dragões, né? Sensacional. Bom, o corpo da Rhaenys, né, tava tão enegrecido pelo fogo que nem dava para reconhecer. Ela tinha 55 anos. O rei Aegon sobreviveu, mas com várias costelas e a bacia fraturada e com metade do corpo queimado. O braço esquerdo foi pior, porque a armadura dele derreteu e fundiu com a pele. O Aegon devia ter vindo aqui depois pro meu pai salvar ele. Por que seu pai? Ele é cirurgião plástico de queimaduras. Nossa, caraca! Que da hora, eu não sabia disso. Não sabia que seu pai era cirurgião plástico. Ele é. E ele... Então seu pai é médico. Sim. Como que é a vida de uma pessoa rica? Conta pra mim. Nossa, eita, nós. Mas ele, durante muito tempo, ele mexeu com queimados. Aí ele salvava essas pessoas. Bom, mas continuando. A Meleys, é claro, também morreu. E o Sunfire teve uma das asas quase arrancadas do corpo. Tadinho, o dragão mais bonito de todos. Tadinho. Ficou quebrado. Mutilados. E depois, é claro, né, o Criston Cole e o príncipe Aemond tomaram o pouso das gralhas e mataram toda a guarnição do castelo. Eles também mataram o Lord Staunton e cortaram a cabeça dele para ser empalado em Porto Real. Eles também cortaram a cabeça da Meleys e levaram numa carroça para a Fortaleza Vermelha. E o povo da cidade ficou tão assustado que muitas pessoas fugiram, até que a rainha Alicent mandou fechar os portões da cidade. Não vai fugir não, galera. Eu odeio quando os dragões morrem. Odeio. Eu também. Amo eles. Pode morrer os príncipes, as princesas, mas os dragões não. Os dragõezinhos não. Bom, mas quanto ao rei Aegon II, ele não morreu, mas os ferimentos, como a gente contou, né, foram graves demais e ele morria de dor por causa das queimaduras e passou o resto do ano sem sair da cama. Ele dormia, tipo, o dia inteiro, só acordava para comer alguma coisa e as únicas pessoas que ele via eram a mãe, né, a rainha Alicent, e a mão, Sir Criston Cole. Nem a rainha Elaena, né, a mulher dele, ele via porque, coitada, né, ela também estava meio doida com aquela situação desde que o J. Aerys morreu. E o Sunfire, ele ficou lá em Pouso das Gralhas, onde ele havia caído, porque ele era grande demais para ser transportado. E com a asa machucada, ele não era capaz mais de voar. Só que lá em Porto Real, o príncipe Aemond Caolho assumiu o governo de Westeros enquanto o irmão, o Aegon II, se recuperava. Pois é, Aemond Caolho regente. Vamos ver o que isso vai dar, né? As coisas só estavam começando, né? Porque depois desse episódio em Pouso das Gralhas, o norte, que estava do lado dos pretos, começou a se mexer e se reuniu em peso. E o Criston Cole alertou o príncipe Aemond que caso os nortenhos marchassem para o sul e se juntassem às forças das terras fluviais, eles estavam perdidos. Porque, como a gente sabe, as terras fluviais estavam mais para a Rhaenyra. Sim, exatamente. Mas o príncipe Aemond acreditava que o verdadeiro perigo não era nem a Rhaenyra e nem os lords que estavam do lado dela na guerra, mas sim o príncipe Daemon, o tio dele. Ele acreditava que se o Daemon morresse, todo o problema iria ser resolvido. Eu acho que ele tinha uma certa razão nesse caso, né? O Daemon era caso sério.
Mas bom, enquanto isso, lá em Pele do Dragão, teve uma discussão feia entre a Rhaenyra e o Serpente Marinha, porque ele culpava a rainha pela morte da mulher dele, a princesa Rhaenys. Ele gritou com ela, disse que deveria ter sido ela em Pouso das Gralhas e não a Rhaenys, e a Rhaenyra não só não foi, como também proibiu os príncipes Jace e Joffrey de irem com a Rhaenys. E nessa época, o Jace já estava com quase 15 anos, e com a mãe toda fragilizada ainda pelo luto, ele passou a tomar algumas decisões. Isso me lembra muito um certo garoto Targaryen, muitos anos antes, que assumiu o trono com 14 anos, hein, Gisele? É verdade, hein? Quem? O Jaehaerys, né? Muito bem. Fiz minha lição de casa. Muito bom. E aí ele mandou o irmão mais novo, o Joffrey, pro vale, cumprindo a promessa que ele havia feito para Jaime Arryn de enviar cavaleiros de dragão para lá, né? Assim como a gente falou anteriormente. E junto com ele foi a princesa Rhaena, que era uma das gêmeas do príncipe Daemon com a Laena Velaryon. Isso, e outra coisa que ele fez como medida de prevenção foi mandar os outros irmãos mais novos dele, o Aegon mais novo e o Viserys, para o outro lado do Mar Estreito, lá para Pentos, até a Rhaenyra conseguir conquistar o Trono de Ferro. E eles foram, o príncipe Aegon com o dragão dele, o Tempestade, e o príncipe Viserys agarrado com o ovo de dragão dele e escoltados por 7 navios de guerra do Corlys Velaryon. E mais uma coisa que ele fez foi nomear o Serpente Marinha como mão do rei, e os dois juntos começaram a planejar um ataque a Porto Real. Só que vamos analisar como é que estava a situação nesse momento. O Sunfyre continuava ferido lá em Pouso das Gralhas. A Tessarion estava em Vila Velha com o cavaleiro dela, o príncipe Daeron, irmão mais novo do rei Aegon. Sobraram então 2 dragões com idade madura para defender Porto Real, a Dreamfire da Elaena e a Vhagar do príncipe Aemond. Mas a Elaena estava doidinha e sem qualquer condição de voar e lutar. Então o raciocínio era o seguinte: mesmo a rival sendo a dragoa mais poderosa do mundo, o Jace e o Corlys Velaryon acreditavam que se eles atacassem com a Syrax da Rhaenyra e o Vermax do próprio Jace e o Caraxes do Daemon, eles tinham uma boa chance de ganhar. Uma chance. Mas como o Cogumelo fez questão de apontar, nosso anãozinho, né? Quanto mais dragões, melhor. E o príncipe Jaehaerys perguntou para ele, então, onde o anão achava que eles iam encontrar novos cavaleiros de dragões que não fossem os que estavam presentes ali no conselho ou do lado do inimigo. E o que o Cogumelo respondeu, Gisele? Ele respondeu literalmente, abre aspas, debaixo dos lençóis e no meio do mato, onde quer que vocês Targaryen tenham derramado sua semente de prata, fecha aspas. Exatamente, porque mesmo com o costume peculiar dos Targaryen de se casarem entre eles, irmão e irmã, primo e prima, etc, etc, é claro que eles davam as escapadas deles, né? Claro que sim, né? E vocês devem se lembrar daquele costume que existia em Westeros antes do governo do Jaehaerys, que era o direito da primeira noite, quando, né, explicando, um senhor podia reivindicar a donzelice da noiva antes do próprio noivo se ele quisesse. A rainha Alicent aboliu esse costume, mas é possível que ele tenha sido invocado em Pedra do Dragão mais do que em qualquer outro lugar, mesmo depois da abolição. O que, se ela soubesse, ela teria ficado louca. Exatamente, ou seja, Pedra do Dragão, mais do que qualquer outro lugar, tinha descendentes de Targaryens bastardos, o que significa potenciais cavaleiros de dragão. E esses bastardos, com o tempo, passaram a ser conhecidos como sementes, porque nasceram da semente do dragão. E essas sementes também produziram filhos. Sim, porque apesar do costume da primeira noite ser motivo de insatisfação em vários lugares de Westeros, em Pedra do Dragão ele não era visto como uma coisa ruim. Muito pelo contrário, porque os senhores de Pedra do Dragão eram Targaryen, então é uma vantagem, né? Como a gente já sabe, os Targaryen eram considerados os seres mais próximos dos deuses que existiam. Então as mulheres que recebiam as sementes deles consideravam que estavam sendo agraciadas e não abusadas. Por isso, mesmo depois da proibição da rainha Alicent desse direito da primeira noite, os Targaryen continuaram se envolvendo com as mulheres fora do casamento e gerando essas sementes.
E foi a essas sementes que o príncipe de Jaehaerys, então, recorreu por recomendação do cogumelo. Eu acho muito estranho o cogumelo, que é um bobo, fazer parte do conselho, né? Da nobreza. É estranho, mas fazia, né? E parece que davam ouvidos a ele, né? E bom, e aí o Jace jurou também que qualquer homem que se provasse capaz de domar um dragão ia ganhar terras, riquezas e o título de cavaleiro. Além disso, os filhos deles iam se tornar nobres, as filhas deles iam se casar com os senhores e eles próprios iam ter a honra de lutar ao lado dele contra o Aegon II e os outros traidores. E aí choveram homens de todo tipo, mesmo os que não eram sementes e não tinham nenhuma gota de sangue Targaryen. Essa época ficou conhecida como a semeadura ou semeação vermelha. Pois é. Mas a gente está falando de dragões, né? E não de cavalos. E dragões não aceitam facilmente qualquer homem no dorso deles. Essa é a magia dos Targaryen. É aqui que a gente vê como que o costume do incesto, né, entre os Targaryen, mesmo que seja obsceno, né, pra gente, era totalmente justificável quando a gente olha por esse lado. Tipo, a família realmente não podia se misturar demais e sair espalhando essa capacidade especial que era transmitida, que parece, pelo sangue, né? Era genético, porque senão podia acontecer duas coisas: ou o sangue ia se diluir demais e a capacidade de domar dragões ia desaparecer, ou o contrário, né? Ia ter cavaleiros de dragões demais, e isso não ia prestar. Não mesmo. Mas bom, na época da semeadura, 16 homens morreram tentando domar as feras e mais um monte sofreu queimaduras e mutilações também. Porém nem tudo foi um fracasso, porque alguns dragões que estavam por ali em Pedra do Dragão já estavam acostumados com pessoas. O Vermithor, que tinha sido do rei Jaehaerys, aceitou ser montado pelo bastardo de um ferreiro chamado Hugh, o Martelo. E a Asa Prata, que tinha sido da Alicenne, também aceitou ser montada por um cara chamado Ulf, o Branco. E a Fumaresia também aceitou um cavaleiro, um menino de 15 anos chamado Adam de Casco. Sim, pois é. E a origem desse último menino, o Adam de Casco, é muito discutida até hoje. Ele era filho de uma mulher chamada Ratinha, que por sua vez era filha de um construtor naval. A Ratinha nunca disse quem era o pai do Adam e do irmão mais novo dele, o Alyn, mas pela aparência deles não tinha dúvida de que eles eram sementes de dragão. Foi só quando Jaehaerys anunciou a busca pelos novos domadores de dragão que ela quebrou o silêncio e declarou que os dois garotos eram filhos do Laenor Velaryon, o que não é muito crível, né? Porque a gente sabe, o Laenor não gostava de mulher, não. Mas mesmo assim ninguém ousou chamar a Ratinha de mentirosa, porque foi o próprio Corlys Velaryon, pai do Laenor, quem levou os garotos até o Jaehaerys para eles participarem da semeadura. E quando o Adam conseguiu montar o Fumaresia, a alegação da paternidade dele pareceu se confirmar. Mas o cogumelo tinha outra opinião. Lá vem o cogumelo. Lá vem cogumelo. Ele disse que os dois garotos, que ele chamava de ratinhos, porque a mãe deles era chamada de Ratinha, eram filhos não do Laenor, mas do próprio Serpente Marinha, o que faz muito mais sentido. Não. E ainda, segundo o cogumelo, a Rhaenys, mulher do Serpente, nunca aceitou a traição do marido. Então, ele encerrou o caso dele com a Ratinha depois do nascimento do Alyn, e só com a morte dela lá em Pouso das Gralhas que ele finalmente se sentiu livre para apresentar os bastardinhos. Sim, faz bem mais sentido, né? E ainda teve mais. O Corlys pediu para Rhaenyra para tirar do Adam e do irmão dele a mácula de bastardia. E o Jaehaerys se juntou a ele também nesse pedido. E aí, o Adam, semente de dragão e bastardo, se tornou Adam Velaryon, herdeiro de Deriva Marca. Não é pouca coisa, né? Não mesmo. Olha só que evolução desse garoto. Total, né? Herdar esse nome forte, né? Dos Velaryon, né? Não é fraco, não. Bom, então, com isso os pretos agora tinham mais 3 dragões. O Vermithor, a Asa Prata e a Fumaresia, né? Com os que eram dragões mais dóceis, já que já tinham sido domados, né? Com seus respectivos cavaleiros.
Mas a semeadura ainda não tinha acabado. Tinha ainda coisa grave por vir e que iam ter consequências sérias para os 7 reinos. Sim, porque tinha outros 3 dragões selvagens em Pedra do Dragão com a idade de serem montados, mas que nunca tinham recebido um cavaleiro. Eles eram o Roubo-Ovelha, um dragão cor de barro e muito feio, que gostava de comer carneiros e atacava rebanhos. O Fantasma Cinza, que tinha a cor cinza, claro e branco e gostava mais de comer peixe. E o Canibal, o maior e o mais selvagem de todos e que se alimentava da carcaça dos dragões mortos e atacava os ninhos de Pedra do Dragão. Ele era negro como carvão e tinha olhos de um verde doentio. Essa eu achei engraçado, um dragão que gosta de comer peixe. Uhum. Achei interessante. Mas bom, teve uma dúzia de pessoas sem noção que tentaram montar o Canibal e nenhum sobreviveu. Eu jamais tentaria montar num dragão chamado Canibal. Mas enfim, e o Roubo-Ovelha também não era fácil. E até o Alien de casco, agora Alien Velaryon, irmão do Ada, tentou domar ele, mas não conseguiu. Quem conseguiu foi uma menina morena de 16 anos, que foi espertinha e que domou o dragão, levando um cordeiro para ele todas as manhãs, até ele começar a acostumar com ela e até esperar por ela com o café da manhã. Em Fogo e Sangue, ninguém sabe o nome dessa garota. O sacristão Eustace diz que era Urtigas e o Cogumelo diz que era Urti e que ela era filha de uma prostituta do cais. Mas, em Mulheres Perigosas, o George Martin revela o nome dela, que era Net. Mas o fato é que essa garota, a Net, foi a primeira e única cavaleira do Roubo-Ovelha. E foi assim que agora os pretos tinham mais 4 dragões, já que o Canibal e o Fantasma Cinza eram causas perdidas mesmo, né? Então, eram só esses mesmo. Sim. E o JKL se preparou para atacar Porto Real, já que agora ele já tinha mais dragões. E ele escolheu como data para o ataque a primeira lua do ano 130 depois da conquista. Mas acontece que algumas coisinhas deram errado. Porque lá no Essos, o Alto Conselho da Triarquia, lembram, né? Que era composta pelas 3 cidades livres, Mir, Tirosh e Lys. A Triarquia aceitou o pedido de aliança que o Otto Hightower, avô do Aegon, pai da rainha Alicent e antiga mão do rei, tinha feito quando ele ainda era mão, e os navios deles zarparam nos degraus e seguiram para Goela, que vocês também devem se lembrar, que fica em Deriva Marca, pertinho de Pedra do Dragão. Pegue seus mapinhas e deem uma olhada se vocês não estiverem localizando, tá, pessoal? Isso, e por ironia do destino, quando esses navios estrangeiros estavam chegando perto da Goela, eles acabaram dando de cara com a embarcação que estava levando o príncipe Aegon, o Aegon mais novo, e o irmão dele, o príncipe Viserys, que eram os filhos da Rhaenyra com o príncipe Daemon, lá por Essos, como o JKL tinha mandado. Exato. E a frota das 3 irmãs simplesmente acabou com a frota de defesa dos príncipes e a própria embarcação deles foi capturada. Só o príncipe Aegon conseguiu fugir, montado no dragão dele, o Tempestade. Mas acontece que ele nunca tinha voado antes. Então ele chegou de volta em Pedra do Dragão, meio que pendurado, né, no dragão, e extremamente assustado, né, tadinho. Lembrando que ele só tinha 9 aninhos. E o Tempestade estava todo ferido, cheio de flechas cravadas na barriga e um dardo de baliza atravessado no pescoço. Tanto que ele não sobreviveu, tadinho. E o príncipe Aegon nunca mais voltaria a voar. Sim, só que o príncipe Viserys não tinha um dragão para fugir, só um ovo, que ele conseguiu esconder antes de ser capturado. Mas o ataque da Triarquia não parou por aí. Ela foi para cima de Deriva Marca, pegando a frota do Serpente Marinha de surpresa quando o 5º dia de 130 depois da conquista estava começando. Sim, eles até usaram uma técnica que eu achei sensacional, que é mandar um navio incendiário para cima da frota inimiga. Imagina isso, cara. Gente, vocês têm noção do que a HBO pode fazer com essa série que vai começar? Tomara que eles estejam com um orçamento muito grande, porque imagina uma cena dessa guerra, tipo Piratas do Caribe, né? Cheio de navio abauroado, navio incendiário, a Triarquia invadindo Deriva Marca, cara. Ia ser muito lindo isso. Muito louco mesmo. Nossa. Cenão. Vai ser um cenão.
Pois é. E a cidade de Vila Especiaria em Deriva Marca já estava incendiada quando o príncipe J.K. Ellis chegou com o Vermax para enfrentar a triarquia. Mas a gente tem que lembrar também que esses homens já estavam acostumados a lutar contra os dragões por causa do príncipe Daemon e do Caraxes, que passaram anos lá nos degraus lutando contra eles. Mas aí chegou a cavalaria do J.K. Ellis, porque a Asa Prata, o Robovelha e a Maresia e o Vermitor apareceram para ajudar. E aí, galera, o céu encheu de dragões que começaram a cuspir bolas de fogo de todas as cores. Azul, laranja, vermelho, dourado, e a frota da triarquia finalmente começou a fugir. Mas mesmo assim, navio atrás de navio explodiu com o ataque e os homens pulavam para dentro da água berrando e pegando fogo também. Só que ninguém sabe direito como, mas de repente o Vermax, o dragão do príncipe Jace, foi atingido. Teve gente que falou que conseguiram acertar um dardo no olho dele e outros disseram que um marinheiro na cesta da gávea de uma galé de Mir conseguiu arremessar um gancho quando o Vermax fez um rasante acima da frota. Eu acho que vale a pena ler rapidinho a descrição dessa cena. Olha só, abre aspas. Um marinheiro no cesto da gávea de uma ralé miriana arremessou um gancho quando o Vermax fez um rasante acima da frota. Uma ponta se prendeu entre duas escamas e foi enterrada pela velocidade considerável do próprio dragão. O marinheiro havia enrolado a ponta da corrente no mastro e o peso do navio, combinado à força das asas de Vermax, abriu um rasgo longo na barriga do dragão. O voo foi interrompido com violência e Vermax caiu fumegando e rugindo, debatendo-se na água. Os sobreviventes dizem que ele tentou se erguer, mas caiu de cabeça em uma galé incendiada. A madeira se estilhaçou, o mastro caiu e o dragão, se sacudindo, ficou preso no cordame. Quando o navio adernou e afundou, o Vermax afundou junto. Fecha aspas. Não matem os dragões! Eu tô muito Esse nervosa. morreu doído, hein? Nossa, tadinho. Tadinho, Cena triste. morrer afogado. Um dragão morrer afogado, que é a coisa mais irônica do que isso. Bom. E mais triste ainda foi que o Jace também não sobreviveu, gente. Ele até conseguiu pular das costas do Vermax e se agarrar em algum destroço ali por perto, mas tinha muitos inimigos em volta dele e eles acertaram o príncipe várias vezes com flechas, até que ele também afundou no mar. E com isso, a Rhaenyra perdeu mais um filho, o primogênito e herdeiro dela, igualzinho o bisavô dela, o J. Aerys. E além da morte do Jace, Deriva Marca também nunca mais foi a mesma depois desse ataque. A cidade de Vila Especiaria foi destruída e Maré Alta foi incendiada. O Serpente Marinha perdeu quase um terço da frota dele, os tesouros que ele havia conquistado nas famosas viagens dele também foram queimados, e milhares de homens, mulheres e crianças morreram. Ai, tudo muito triste. Ver uma casa grande que nem a Velaryon. Terminar desse jeito, né? Muito triste. Bom, e além disso, tudo levava a crer que o filho mais novo da Rhaenyra, né, o príncipe Viserys, que estava lá naquele navio, junto com o Aegon mais novo, também estava morto. Todo mundo achava que ele tinha morrido ou afogado, ou queimado, ou abatido. E o irmão dele, o príncipe Aegon, arrasado por ter pulado no tempestade e fugido do ataque sem ter salvado o Viserys, perdeu toda a alegria de viver. Ele entrou numa depressão profunda e eterna. E atenção, spoiler, ele nunca vai se recuperar. E aí os pretos entraram numa maré de má sorte, porque indo lá para Campina, onde também estava rolando batalha, eles sofreram uma derrota muito importante. Quando o príncipe Daeron, o filho mais novo da rainha Alicent, entrou no campo de batalha com a dragoa dele, a Tessarion, mas lá em Pedra do Dragão a Rhaenyra mudou. Sim, porque a morte do Jace e a suposta morte do Viserys fez ela se tornar uma daquelas pessoas que não tem mais nada a perder na vida, e ela só se encheu de fúria e ódio, e agora mais do que nunca ela queria vencer. E mesmo sem tempestade, o dragão do príncipe Aegon que morreu, os pretos ainda tinham mais dragões que os verdes. Me lembra isso uma outra rainha mais recente, né, que queimou uma certa cidade depois de ter ficado muito pistola no final de Game of Thrones, né? Dona Daenerys.
Mas enquanto isso, lá em Porto Real, o príncipe Aemon do Caolho, regente do irmão, o rei Aegon II, continuava mais preocupado com o tio, o príncipe Daemon, do que com a Rhaenyra, e pensando nisso, né, ele anunciou a intenção que ele tinha de ir lutar contra o Daemon lá nas terras fluviais. Exato, ele queria armar uma emboscada para o Daemon lá em Harrenhal, fazendo o Lord Jason Lannister e o exército dele descerem das terras ocidentais, enquanto ele próprio, junto com Criston Cole e o exército real, subiam de Porto Real. Aí os dois exércitos iam se encontrar em Harrenhal, e caso o Daemon tentasse enfrentar eles, o Aemond acreditava piamente, né, que a Vhagar ia derrotar o Caraxes. Mas o Aemond encontrou mais resistência do que apoio do Conselho Verde nessa ideia dele, e mesmo assim ele não quis nem saber. Ele queria partir para o ataque imediatamente, e ele foi. Só que o Daemon já era um guerreiro velho de várias batalhas e muito mais experiente do que o sobrinho. Antes mesmo do Aemon do Caolho sair de Porto Real, o Daemon já estava sabendo dos planos do príncipe regente, porque ele ainda tinha amigos em Porto Real. Por isso, deu tempo de o Daemon se preparar. Foi aí que mais uma série de batalhas começaram nas terras fluviais, quando os senhores que estavam do lado dos pretos começaram a alcançar as fileiras do exército dos verdes e atrapalhar muito eles. Sim, eu acho que já deu para perceber, né, que as terras fluviais foram os locais onde mais ocorreram batalhas em terra durante a Dança dos Dragões, né? Inclusive, o Lord Multon, que era senhor de Lagoa da Donzela e tinha perdido o castelo dele em Pouso das Gralhas, naquele ataque que matou a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, recuperou o castelo e partiu com o pequeno exército dele para matar de vez o Sunfyre, o dragão do rei Aegon, que continuava por ali agonizando, tadinho. Mas o dragão, mesmo ferido e com a asa destruída, lutou e venceu os homens e depois simplesmente desapareceu. Desapareceu, fez puff. Ninguém sabe para onde ele foi. Tudo indicava que ele tinha voado, né? Mas ninguém sabia dizer para onde ele foi, Gesiel. Eu não acho que ele tenha voado. Eu acho que eu também não. Passou alguém ali com uma carroça e levou ele embora. Uma carroça ou alguma outra forma de, sei lá, não sei. Mas eu não acho que ele tenha. Eu não acho que ele tenha voado, não. Talvez tenha sido feitiçaria. Enfim, exatamente. Parecia que o Aemond tinha caído direitinho na armadilha do Daemon, porque o próprio Daemon montou no Caraxes e saiu voando de Harrenhal, enquanto a Rhaenyra montou a Syrax e voou de Pedra do Dragão. Os dois se encontraram acima dos céus de Porto Real. Como o Aemond tinha saído da cidade com a Vhagar e o Criston Cole com o exército, ou seja, com o rei em exercício e a mão do rei ausentes, Porto Real estava completamente desprotegida. Outra cena linda. Nossa, gente, eu fecharia um episódio com essa cena. A Rhaenyra encontrando o Daemon em cima de Porto Real, eles rindo um pro outro, de cima dos dragões. Ia ser muito legal. Mas vamos, porque o único dragão que tinha ficado, né, em Porto Real era Dreamfire, da Elaena. Mas, lembrando mais uma vez, a rainha estava completamente fora de combate desde a morte do filho dela, o príncipezinho de Jaehaerys, da qual ela nunca se recuperou. Então, como o Gesiel disse, isso era a mesma coisa que nada. O Aemond deixou Porto Real sem nenhum defensor e os pretos atacaram. Exatamente. Esse, aliás, foi o começo de um fato muito curioso, porque os porto-realenses ficaram aterrorizados quando viram os dragões do Daemon e da Rhaenyra nos céus, e muitos começaram a cavar poços e túneis embaixo das próprias casas para tentar se proteger enquanto a cidade ardia em chamas. Esse foi o início das passagens secretas e dos porões clandestinos que existem embaixo de Porto Real. Nossa, cara, como eu queria que lá nas crônicas de Gelo e Fogo Ned Stark soubesse, ou pelo menos se lembrasse, né, dessas passagens e desses segredos todos. Se ele soubesse ou lembrasse a história de Game of Thrones, ia ter sido muito diferente. Sim. Mas bom, voltando aqui para Fogo e Sangue. Para piorar as coisas pro povo de Porto Real, quem mais eles avistaram chegando pela Baía do Água Negra? O Serpente Marinha com a frota dele. Aí pronto, todo mundo pirou a cabeção de vez e começou uma revolta na cidade. Milhares de pessoas morreram até que os Mantos Dourados, a guarda da cidade, conseguissem estabelecer a paz. E aí quem teve que tomar alguma atitude, já que, lembrando mais uma vez, o rei Aegon ainda estava incapacitado na cama, foi a rainha Alicent. E é claro que ela mandou um mensageiro chamar o Aemond de volta imediatamente.
Ela também mandou o grande mestre Orwyle enviar corvos, convocando todos os senhores leais para ir defender o rei. Mas quando o mestre estava chegando nos aposentos dele para obedecer a ordem, ele deu de cara com 4 mantos dourados que abafaram os gritos dele, espancaram ele e ainda colocaram um saco na cabeça dele enquanto levavam ele para as masmorras. Claro que esses homens eram amigos que o Daemon tinha entre os mantos dourados, né? Lembrando sempre que o príncipe foi capitão da guarda da cidade e ele era bastante popular aí nessa instituição, principalmente no baixo escalão dela. Exatamente. E outros amigos do príncipe Daemon da guarda da cidade também impediram que as mensagens da rainha para o príncipe Aemond sequer passassem dos portões da cidade. Ou seja, a situação estava literalmente preta. Eu vou lembrar vocês que antes de sair do cargo de mão do rei, o Otto Hightower, avô do rei Aegon e pai da rainha Alicent, havia colocado o próprio filho, o Gwaine Hightower, como segundo no comando dos Mantos Dourados, para vigiar o novo comandante da guarda da cidade, o Luthor Largent. Mas o Luthor era agente do Daemon e conseguiu capturar o Gwaine quando ele tentou dar o alarme geral e matou ele. E com isso a cidade estava aberta para o Serpente Marinha e para os outros pretos que estavam chegando. Então Porto Real foi tomado em menos de um dia, com a supervisão do Daemon, da Rhaenyra e das sementes que também começaram a aparecer para ajudar e que ficaram ali sobrevoando e observando tudo. E aí, quando parecia que tudo estava dominado, os dragões começaram a descer. O Roubo-Velha pousou no topo da colina de Visenya, a Asa Prata e o Vermithor na colina da Rhaenys, e o príncipe Daemon com o Caraxes no pátio externo da Fortaleza Vermelha. Só depois que eles viram que estava tudo certo, o Daemon fez sinal para a rainha Rhaenyra descer com a Syrax e tomar o lugar dela de direito, enquanto o Adam Velaryon continuou no ar com a fumaresia como sinal de advertência para qualquer rebelde. E foi só aí que a rainha Alicent se rendeu e saiu da Fortaleza Vermelha para tentar negociar com a Rhaenyra. Ela propôs que as duas convocassem um grande conselho, como o Conselho de 101 depois da conquista, para que a questão da sucessão finalmente fosse decidida. Mas a Rhaenyra só riu da madrasta e fez uma contraproposta: rendição ou fogo. Claro, tinha que rir mesmo, né? É risível mesmo essa proposta da Alicent. Óbvio que a Rhaenyra não ia aceitar, né? Mas bom, com isso a Alicent se rendeu realmente e entregou para a enteada as chaves do castelo. Mas uma coisa muito interessante aconteceu quando os homens da Rhaenyra entraram na Fortaleza Vermelha. O rei Aegon II e os filhos dele, a princesa de Jaehaera de 6 anos e o príncipe Maelor de 2, tinham conseguido fugir e desapareceram. A única que eles encontraram foi a rainha louca Elaena. E tem outra coisa, o Luthor Largent, comandante dos Mantos Dourados, jurou que eles não tinham passado pelos portões da cidade. Mais gente desaparecendo, né? Mas mesmo assim a Rhaenyra não ia deixar de reivindicar o que era dela de direito. Então as luzes da sala do trono foram acesas e a rainha subiu os degraus do trono de ferro e sentou nele pela primeira vez, enquanto todo homem e toda mulher na Fortaleza Vermelha foi obrigado a ir diante dela para jurar lealdade. Mas, quando ela finalmente levantou, o sangue pingou das pernas e da mão esquerda dela e deixou rastros enquanto ela passava. E a gente sabe o que isso significa, não é? Quando o trono de ferro machuca quem senta nele, quer dizer que ele rejeitou aquele ou aquela soberana, e Septon Eustace escreveu que os dias da Rhaenyra como rainha dos 7 reinos seriam breves. Bom, agora, Gesiel, antes da gente encerrar, eu queria aqui fazer uma breve linha do tempo, para a gente não se esquecer de quem foi que se sentou no trono de ferro até aqui, a Rhaenyra, a primeira rainha. Vamos lá? Quem começou tudo foi o Aegon, o Conquistador, e as rainhas dele. Isso. Na verdade, não foi só ele que sentou, né? Foi uma tríade. Exatamente. Ele era só no nome, né? Porque a sociedade era machista e tinha que ser um homem. Mas, como o Fogo e Sangue faz questão de lembrar sempre, ele deixava muito do comando do reino na mão das irmãs. Então, era uma tríade. O Aegon morreu, quem assumiu foi o Aenys,
que era o filho dele, o filho dele mais velho, com a primeira Rhaenys, a irmã dele. Depois foi o Maegor. Depois, né, o Maegor, que era irmão do Aenys, filho do Conquistador também. E quando o Maegor morreu, quem deveria ter assumido era a Rhaena, né, que era a mais velha, mas ela não assumiu. Então quem deveria assumir era o príncipe Aegon, né, o sem-coroa, que era o marido da Rhaena, inclusive, mas ele morreu. Depois ia ser o príncipe Viserys, mas ele morreu também. E quem assumiu foi Jaehaerys. Exatamente. Depois que o Jaehaerys assumiu, quem deveria assumir a coroa era a filha mais velha dele, a Daenerys, outra que teria sido rainha, né, provavelmente. Ou não, né, porque o Jaehaerys era contra essa ideia. Mas enfim, era a Daenerys, e a Daenerys morreu de arrepios. Depois teve mais um filho que morreu, o bebê, que era o Aegon. E depois nasceu o Aemon, que era para ter sido rei, e morreu naquela emboscada, né, morto por um bandido sem querer. E o herdeiro passou a ser o Baelor. E o Baelor também morreu de uma apendicite, um daqueles destinos trágicos que mudam o destino de um reino. E teve o Conselho Sentil da Conquista, que elegeu o príncipe Viserys, filho do príncipe Baelor, para ser o rei. E esse rei nomeou como herdeira a própria Rhaenyra, que agora está sentada no trono de ferro depois que tomou das mãos do meu irmão dela, né, o Aegon II. E é nessa parte da história que nós estamos. Bom relembrar, né? Exatamente, bom relembrar de vez em quando. Para você ver quantas mulheres deveriam ter sentado já no trono de ferro e não sentaram. Eu acho que a Rhaenyra seria uma rainha. Eu acho que a Rhaena seria uma rainha muito capaz também. Também acho. A Rhaena seria. E a Daenerys não dá pra gente saber, né? Porque ela era muito pequenininha quando ela morreu. Mas eu acho que a Rhaenyra seria muito capaz. Só que o Daemon, pra mim, atrapalharia ela. Atrapalharia o governo dela. Atrapalharia ela toda. Então, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. O único problema da Rhaenyra é exatamente o Daemon, né? O Daemon não é gente boa. Não é. E você sabia que ele, inclusive, é o personagem favorito do George Martin? Sério? Sério. Eu vi isso hoje, ele falando. Do Fogo e Sangue, né? Do Fogo e Sangue, o Daemon é o personagem favorito dele. Ele diz que ele tem tendência a gostar dos maus elementos que ele cria. Mas ele é curioso que ele gosta bastante do Tyrion, né? Mas o Tyrion também não é muita flor que se cheire, né? Mas o Tyrion é bonzinho. Ele é essencialmente um cara do bem. Ele não é bonzinho. Não, na série colocaram ele bem bonzinho, né? Não, mas nos livros também. Ele é bem sensato. Ele não é cruel. Ele não é cruel. Ele é bem sensato. Sim, mas não acho que chega a ser bonzinho. Não, bonzinho ninguém é. Ninguém é bonzinho. Todo mundo tá ali ninguém tá ali pra ser bonzinho, todo mundo tá ali pra sobreviver, né? É o Jogo dos Tronos, na verdade, não pode ser mas eu acho bonzinho. o Tyrion bem gente boa, assim, nesse aspecto, assim, de caráter, assim. Eu não acho ele tão vacilão, não. Ele com certeza, ele faz tudo pra sobreviver, né? O que você... a gente tem que, o cara tá sobrevivendo, né? Com certeza, dos Lannister, ele é o melhor, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise do 15º capítulo de Fogo e Sangue, a morte dos dragões, os pretos e os verdes. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, se quiserem comentar esse episódio, entre em contato com a gente por e-mail, pelo formulário do site ou pelas nossas redes, como a Karina está fazendo. E não se esqueçam de espalhar nossa palavra por aí, recomendar nosso podcast, beleza, galera? Ajudem a gente e daqui a 15 dias a gente volta com mais o Despertar do Dragão para vocês. Até lá, Valar Dohaeris. Valar Morghulis.